desejar que você tenha uma boa tarde, que nós possamos juntas refletir sobre alguns pontos significativos, né, da educação, coisas que eu tenho aprendido com a minha prática profissional, que sempre foi de junção. Como vocês viram, eu escolhi a psicologia pelas dúvidas que me traziam a educação. Antes de ser psicóloga, eu já era professora de ensino público. E aí as indagações que me faziam me levaram a procurar na psicologia algumas respostas e algumas possibilidades de conhecer e reconhecer nos alunos as possibilidades de aprender. Eu fui pensando aqui que trajetória que eu estou fazendo, né? Porque eu continuo na rede e agora eu voltei para uma escola, sou profissional da Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto, como psicóloga educacional, e devo estar bem próximo da aposentadoria. Mas não faço conta, sou igual o Rubem Alves, não tenho dias para isso. Quero ter ainda muitos encontros. Recorto aqui do que a Flávia falou, que a vida é a arte do encontro. Ela falou que nós buscamos o encontro, né? Então, o poeta nos diz que a vida é a arte do encontro. E a gente arranja um jeito de se encontrar, como é ser essa relação com a tecnologia que nos possibilita estar mais perto de quem está longe, né? Mas lamentamos o fato de não podermos dialogar face a face, não podermos nos abraçar, né? Não podermos sentir aquela transmissão corporal dos afetos, porque isso também acompanha a educação, né? Que hoje enfrenta dificuldades, como outras áreas da vida também. Louvo aos professores, louvo aos diretores, diretoras, louvo os funcionários da escola, louvo as famílias, louvo os alunos, melhor falar, estudantes, que conseguem, né, apesar de todas as dificuldades pelas quais vem passando, manter essa relação com a educação e fazer o possível para que o vínculo, que eu acho que é tão importante na função da escola, seja mantido. Estamos encontrando dificuldade? Estamos. Mas também encontramos resistência e muita luta. E louvo vocês, diretoras, pela capacidade que estão tendo de trabalhar para que essa escola continue a ser significativa na vida de muitos, de muitos. Então, hoje eu fui convidada a falar sobre uma temática que também faz parte da minha prática, que é a questão do Grêmio Estudantil. Mas, para entrar nessa temática, eu vou me reportar primeiro à escola, porque eu acho que a gente tem que pensar que espaço é esse no qual nós queremos organizar e colocar como dispositivo, né? Colocar como possibilidade a estrutura de um Grêmio estudantil. Porque temos, fundamentalmente, que ser coerente. Não é, né, o discurso que ajuiza a prática, é a prática que ajuiza o discurso. Ou seja, nós não podemos ser incoerentes, embora encontremos na escola muitas contradições, mas temos que fazer com que essas contradições sejam motivos de reflexão. Então, chamo a atenção de vocês para que possamos pensar na escola que nós estamos tendo, na escola que nós queremos ter, na escola que nós dizemos que desejosamente, num projeto político, eu não gosto de tirar essa palavra não, tá? Político-pedagógico, fazer acontecer. Ela precisa estar coerente com as formas como ela se organiza.
ela precisa estar coerente com aquilo que a gente acredita e coloca em ação. Aquilo que a gente transforma em discurso e que tem que estar de acordo com a prática, tá? Então, usa aqui o Paulo Freire também para nos falar, né, nos lembrar isso, que é a prática que às vezes o discurso, e essa coerência tem que existir entre nós. Paulo Freire, 100 anos, aqui, sempre conosco, né? Não partiu desse plano, mas continua muito vivo nas minhas, nas nossas reflexões. Acho que ele também nos possibilita pensar muito sobre essa prática, onde o estudante é um membro extremamente significativo na construção dos processos de fazer escola. E aí a Flávia gentilmente me disse que eu poderia passar para ela os slides, ela iria colocar para mim. Então, eu vou pedir que a gente comece, Flávia, tá? Vamos começar com os slides, para eu não me perder, e para não falar demais também, porque eu ia dividir o tempo com a Alcinete, eu tive uma preocupação muito grande. Agora, nem tanto, porque a Alcinete teve esse imprevisto, aí é espaço, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada, porque vocês que me sabem, tá? Sabem o quanto sou faladeira, né? Tudo no bom sentido. Aproveito esse espaço, né, de construção do conhecimento para trazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que vai ajudar vocês a refletirem também sobre a escola que hoje vocês estão à frente nessa função de gestão. Então, a participação, né, vai ser o tópico principal dessa nossa fala de hoje. Porque, ao lembrar dessa temática, nós temos que lembrar da participação, que é um tema bastante caro para mim, né? Eu descobri essa estratégia, esse fio, exatamente com outro fio, que é a convivência, né? Acho que nós temos trabalhado e temos que trabalhar em função da participação da escola e da participação na comunidade escolar. Chamo também a atenção de vocês para isso. Estou chamando comunidade escolar, porque, na verdade, eu estou querendo retratar o que nos é comum na escola. A gente usa uma expressão, unidade escolar. E, ao pensar na participação, eu me voltei mais para usar a expressão comunidade escolar. Porque o que é comum, né, a todos nós é o que é de todos nós. É aquela escola ali, né? E para nós é uma escola com características fincadas numa dimensão política e numa dimensão pública, e, portanto, de busca de qualidade de ensino, né? E nós vamos falar de uma relação dialética que se completa, né? Nós ensinamos e nós aprendemos enquanto ensinamos. Nós aprendemos e nós ensinamos. Então, essa dimensão dialética, ela também tem que ser pensada quando nós comungamos os nossos saberes nesse espaço da escola. E vocês sabem que não existe aquele que não saiba tudo, assim como não existe aquele que não saiba nada. Então, talvez a grande falta que sentimos nos nossos encontros sejam também reportadas a questão dos encontros para aprendizagem, né? E aí eu chamo a atenção de vocês, antes de falar sobre esse tema, o quanto eu gostaria que as crianças estivessem entrando assim na escola, igual esse menininho aí, né? Que lembra um menininho de tempos atrás também, quando nós falamos da escola em movimento, que eu vou retomar hoje também. É um menininho sem máscara, feliz da vida que está chegando na escola. Certa vez eu ouvi dizer que há uma dúvida. Criança gosta de escola? Na verdade, quem escolhe colocá-lo na escola somos nós, né? E aí, nós, os adultos, nós temos, sim, uma responsabilidade muito grande em fazer com que ela sinta-se, né, contemplada em seu desenvolvimento, em seus interesses, em sua dúvida, em seus questionamentos, sua vontade de ser pesquisador. Por quê? Porque as crianças são pesquisadoras.
E nós continuamos a ser pesquisadores a vida inteira. Quando a gente quer compreender alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Pesquisa. E a criança nos mostra isso. E a escola tem que ser palco, para que a criança exercite essa pesquisa, exercite esse aprendizado. E conforme ela vai aprendendo, ela vai nos ensinando também o caminho que ela vai fazendo. Então, aqui, dou enorme valor, e me perdoem se eu falo muito, talvez fale muito criança, porque atualmente a escola em que eu trabalho é uma escola de infância, né? Estritamente de infância. É uma escola da educação infantil até o 5º ano. Então, eu lido com a infância, eu lido com as crianças. Sou aquela que quer ser especialista em infância. Estudar cada vez mais para poder entender aqueles que estão comigo, as crianças. Mas já trabalhei também com os adolescentes, com os jovens. Sei que tem muitas diretoras aí na rede que me conheceram como professora na sala de aula. Já fui professora de alguns diretores da escola e de muitos professores dessa rede. Então, assim, essa dimensão é a dimensão que eu procuro colocar em exercício nas minhas atuações. A arte do encontro de quem ensina com quem aprende, e a arte de quem aprende e de repente ensina, e a arte de quem ensina e de repente aprende. Ok? Bom, já falamos muito de poesia, já falamos um pouco do Paulo Freire, e aí a nossa escola que a gente quer novamente, né? Eu tenho esse desejo. Enorme desejo, todas as vezes que estou na escola, de entrar nas salas de aula e ver os nossos alunos felizes. Tem uma menina, que eu ouvi dizer, que ela tem um grande desejo. O desejo dela é estar na escola com tanta saudade que ela sentiu da escola, e aí mostra bem, né, essa alegria de voltar à escola, que ela tem vontade de beijar as paredes da escola. Ela disse isso. Isso ficou registrado. Isso ficou registrado. E isso me fez pensar, de quando eu entro nas salas de aula, querer ver nas crianças, né, a alegria. A máscara, muitas vezes, nos impede. Nos impede de ver o sorriso, mas não nos impede de ver o olhar. Através do olhar, a gente vê a tristeza e a gente vê a alegria também. Então, acredito que hoje, vocês na escola devem olhar para as crianças e verem, né, olhar para os alunos, adolescentes, olhar para os jovens e verem, né, a dimensão da alegria por estarem na escola. E a dimensão da tristeza também, junto, por tudo que lhes aconteceu nesse tempo de pandemia. Pode passar, Flávio, por favor. É a Kate que está fazendo a transmissão, tá, Mariângela? Só para você Kate. saber. Kate. Obrigada, Kate. Você me Saudade de você conhece, também. Mariângela. Eu conheço você. Claro que eu te... Meu Deus. Gracinha. E como eu te conheço. Você, a tecnologia, tudo a ver. Nossa, que beleza. Que bom ter você. Bom, a escola e as tensões sociais. Por que vivemos isso? Porque vivemos nesse mundo, a pandemia, que a gente já estava até conversando antes. Então, a gente tem uma escola com medo, né? Com medo do exercício de ensinar e de aprender. Medo de comparecer à escola, medo de se relacionar, medo de brincar, né? E as crianças estão respondendo muito bem, os alunos estão respondendo muito bem a essa situação com o uso das máscaras, sem dúvida, mas é temeroso, né? Porque as crianças ainda não incorporaram, principalmente as crianças, né? Não incorporaram essas regras sociais de limitações em relação ao corpo, né? Em relação aos encontros afetuosos. E teve uma aluna minha que me perguntou assim, como é que eu faço? Ele quer me abraçar, ele veio por trás de mim e me abraçou. Eu falei, se já te abraçou, não tem jeito, né? Reza que tudo vai dar certo. Então, assim, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós vivemos também uma fluidez muito grande. As coisas passam muito ligeiro. No imediatismo,
e num consumismo enorme. E que nós temos que ter cuidado com isso no interior da escola. Como é que essa escola, né, deixa passar essa dimensão social construída para dentro dela? Será que as pessoas que estão na escola hoje dão mais importância ao ser pessoa, né, as características afetivas, as características sociais, do que, né, as questões do imediatismo e do consumismo? Talvez não, né? Talvez não. Isso se apresenta para nós também quando a gente se pergunta qual a importância da escola em meio à tecnologia da informação e da comunicação. Antes da pandemia, nós dizíamos muitas vezes, eu ouvi dizer e também às vezes pensava, que a pandemia, que a escola iria ter mais relação com a tecnologia do que com a relação pessoal, a relação afetiva, professor-aluno, né? Alguns temiam a tecnologia da informação e da comunicação por uma possível substituição do professor. Alguns temiam que essa escola pudesse ser substituída por uma aprendizagem até que chegou a ser levantada, né, por autoridades políticas em termos de dar à família a possibilidade de ensinar as crianças em casa. E aí eu acho que nesse momento a gente percebe a valorização da escola, né? Percebe a valorização do professor, percebe a importância de estar nesse lugar preparado para o ato de ensinar, né? Mas que também não pode dispensar a tecnologia. Embora tenhamos na escola algo bastante significativo para pensarmos em quem antes já nos mostrava uma atenção muito grande às formas como a tecnologia se apresenta para nós. Os games, os WhatsApps, né, os e-mails, vídeos, essa coisa toda. Mas nos mostra também que muitos dos nossos alunos não têm acesso. Não têm acesso. Então, figura-se na pandemia, em relação à escola, também uma dificuldade muito, muito grande de que tenhamos igualdade. Igualdade no atendimento pedagógico. Igualdade nas oportunidades de acesso ao conhecimento, né? E outras formas como a escola se apresenta e que antes nos faziam perguntar se as crianças, se o jovem, se o adulto quer estar na escola. Então, hoje a gente tem um grande compromisso em fazer essa escola ser atraente, ser bonita. Eu falo da boniteza que o Paulo Freire sempre defendeu, né? Paulo Freire sempre defendeu, quando ele foi ser secretário municipal de educação em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi visitar as escolas, e dizer, essa não pode ficar assim, essa também não, porque não tem a boniteza e não dá prazer. Então, a gente vê com importância o que eu também acompanho, principalmente na minha escola, que é uma ressignificação do espaço social, não apenas preocupado com as medidas sanitárias, mas também preocupado em trazer cores, né? Em trazer nova pintura, em trazer uma quadra que estava faltando, fazer com que os alunos, estudantes, tenham prazer em estar na escola. Nós precisamos ser atraentes. Frente ao medo, né? Precisamos ser pessoas que escutam, que falam para nós, os estudantes, crianças, jovens e adultos, sobre a escola. E sabemos que todos os conflitos da sociedade estão na escola. Eles entram junto com a mochila dos alunos. Eles entram nos retratando esse momento histórico, que vai ficar na nossa memória para sempre. Para sempre. Que vai ficar marcado como algo que tivemos que batalhar para vencer, que tivemos que procurar defesas para a vida. Com um momento também político, em termos de relações, que venham a amparar essa instituição para que ela possa responder
as demandas, né? Demandas sanitárias, demandas da qualidade da educação, demandas da formação dos professores, demanda da direção das escolas, numa significativa relação social e cultural. Como é, né, que culturalmente a sociedade vem se mostrando? Não é só na escola que a gente encontra muita dificuldade de atender no plano da igualdade social. Em vários aspectos a gente sente a diferença e o que abala a constituição da família e da situação, né, dos estudantes para frequentarem a escola. Agora, mais uma vez eu digo para vocês, isso vai requisitar de nós uma grande, um grande investimento aí nesse voltar a acreditar, nesse voltar a dar importância, nesse encontro acolhedor que precisamos ter com os estudantes para que eles voltem a acreditar que a escola é necessária nas suas vidas. E que há enorme diferença entre aqueles que têm essa oportunidade de frequentá-la e aqueles que não têm, tá? Então, temos aí que pensar em tudo isso. Como é que está essa sociedade e que escola nós queremos construir, gestar, ensinar em que escola, mediante toda essa complexidade histórica, política, social e cultural, com relevância significativa, para mostrar o papel da escola na aquisição do conhecimento histórico, do conhecimento político, do conhecimento social, do conhecimento cultural, do conhecimento científico. Porque isso ele não vai aprender fora da escola. E numa relação que vai estar colada a algo que nós não podemos esquecer. Que aprender significa desenvolver-se como ser humano. Isso é fundamental. Isso é fundamental. O que me assusta, e desde o início, na escola, eu tive essa preocupação, de fazer com que nós mantivéssemos os vínculos com os estudantes, que nós mantivéssemos o vínculo com as famílias, que nós preservássemos esse interesse. E não foram poucos os minutos que eu me destinei a, por telefone, né, realizar ligações para as famílias com muita dificuldade, que eu acho que é a mesma que vocês têm aí, de encontrá-los pelos mecanismos de telefone, WhatsApp, né, ligações telefônicas, WhatsApp, e, enfim, tudo muito complexo nessa situação. Mas muito temerosa que eu estava desde o início, do que a gente está registrando hoje e que deve procurar minimizar. Eu não vou dizer nem acabar, porque essa relação onipotente fica muito complicada a gente assumir, né? Mas minimizar, que é a evasão escolar. A gente precisa pensar nisso. Como que a gente faz para fazer com que os nossos alunos, né, retornem para a escola, que as famílias acreditem que é possível, respeitando, logicamente, tudo o que for necessário para o que chamamos defesa e luta pela vida. Ok? E é claro que a ciência com a vacina, ela nos estimula a pensar isso. Eu estou confiante de que no próximo semestre eu vou poder, e essa minha confiança pode se levar a uma frustração, tá, gente? Eu também tenho que me preparar para isso. Que no próximo semestre eu possa dar aulas presenciais. Porque sei que faz a diferença, né? Sei que faz a diferença. Mas vamos continuar para chegar onde a gente quer chegar, tá? Pode passar, Flavinha. Então, estabelecer como vai ser esse processo de ensino, como vai ser a rotina institucional, que é atravessada, logicamente, por muitas outras instituições, pelas famílias,
pelas relações de trabalho, pelo, né, abalo econômico que temos na sociedade, pela religião. Então, as nossas práticas e os nossos valores, eles se atualizam diariamente. Estar na escola é viver, né, algo que não se repete, porque cada dia é um dia diferente. Por quê? Porque nós temos vidas lá dentro. Eu já trabalhei numa escola com 300 vidas dentro dela. Já trabalhei numa escola com 3.000 vidas dentro dela. Hoje eu trabalho numa escola que eu gostaria que voltasse a ter 350 vidas dentro dela. Então, é muito variado esse contexto, né, do que eu estou chamando de comunidade escolar, as relações que nós fazemos, em que queremos que essa escola seja uma escola que nos remete também a um trabalho com a saúde mental. Então, nós da psicologia, nos tornamos relevantes, né, em compreender isso, que ali também é um trabalho de saúde, não como ausência de doença, mas um trabalho de saúde como bem-estar. A escola é um espaço de convivência, e certamente existem estudantes que convivem mais com o tempo da escola do que com os pais em suas famílias, né? Então, eu vejo na escola essa importância de pensarmos no processo de saúde mental, e também, por que não dizer, saúde física. Porque a partir do momento que você tem a saúde mental estabelecida pelos propósitos de cuidar de si, cuidar do outro, e pensar naquela construção da escola, você também está trabalhando com a sua saúde física, né? E numa relação em que não podemos deixar de pensar que o imprevisto brota sem parar. Um autor, né, que é o Edgar Morin, ele vai nos falar isso. Ele vai falar que o provisório, ele brota sem parar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase todos os dias eu posso afirmar que não faço, embora exista uma rotina nesse lugar de escola, um trabalho que não seja cortado, atravessado pelo imprevisto. Com a diversidade de vidas, com as diferenças que nós tanto falamos em nossos discursos, de um espaço que não pode ser homogêneo. Jamais vamos conseguir juntar grupos homogêneos. Chegaram até a me pedir isso como psicóloga, que fizesse esse arranjo na escola e que juntasse, né, os que mais aprendiam, que separasse os que não aprendiam, que juntasse os mais atenciosos, que separasse os não atenciosos. Eu tive que fazer toda uma consideração, ponderação, para afirmar essa relação lógica de que, né, não seria possível transformar o diverso em homogêneo. Então, nós lidamos com isso na escola e nós precisamos vivenciar isso, né, observar isso, na diversidade de vida, diversidade de família, diversidade de cultura, diversidade na composição de turmas, diversidade no conjunto daqueles que eu vou chamar de atores. Todos nós somos atores na escola, porque nós atuamos dentro dela, de forma direta ou de forma indireta, como é o caso da repercussão, que traz a criança, que traz o jovem, traz o adulto para dentro da escola, que são das suas relações sociais e históricas, né? Então, somos atores nessa construção, todos. E o fato de sermos todos atores até gera, né, uma distribuição de responsabilidade, de compromisso, de me sentir menos solitária no fazer pedagógico. Faço com o outro, faço no encontro, faço com a participação de todos,
que podem contribuir para aquela organização, tá? Então, pode passar, Flávia, por favor. Problematizar as relações. Então, eu gosto muito dessa palavra, problematizar. Por quê? Porque nós, na escola, trazendo todas essas relações que eu já falei para vocês, nós encontramos muitos problemas. Se eu perguntar para a diretora, então, meu Deus do céu, a diretora tem problema desde a torneira quebrada até o menino que não quer, né, entrar na sala de aula, ou a mãe que vai lá para reclamar de não sei mais o quê, tá? Então, são muitas situações, vivências e práticas que constroem esse dia a dia, deixando a gente estafada, deixando a gente com vontade, às vezes, de ficar pensando, como é que eu saio dessa? Como é que eu resolvo isso? Me ajuda, né? Me ajuda a pensar junto com você sobre esse acontecimento e como que a gente faz para resolver isso. Saio da minha onipotência de achar que eu, né, tenho que resolver tudo. Porque eu sou a diretora, eu sou a professora, eu sou a psicóloga, né? Não vou conseguir. Então, dividir, né, as vivências e as práticas que se constroem nesse dia a dia. E são elas, essas vivências, especialmente, as mais complexas, né? Porque basta ser humano para ser complexo. O homem é que, né, cria situações muito complexas para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa vencer as batalhas difíceis, para que a gente possa dar conta dos problemas e, por isso, problematizar. Problematizar é se interrogar. Se interrogar. E, às vezes, até dizer assim, gente, eu não sei nada disso. Como é que pode isso acontecer? Né? Como é que essa família consegue realizar esse tipo de coisa? Como é que ela não consegue realizar esse tipo de coisa? Como é que o professor está dando conta de lidar com aquele aluno, né? Tão cheio de particularidades, tão especial, né? Em que eu preciso também me adaptar àquele sistema e acreditar que eu posso ajudá-lo, problematizar. E aqui eu digo, né, movimentar o trabalho na escola através exatamente das coisas difíceis que lá acontecem. E às vezes as minhas companheiras de trabalho acham engraçado quando eu falo, esse caso é bom. Eu falo isso para uma coisa complexa, uma coisa difícil, né, de achar um caminho, de orientar, um caminho de acompanhar, um caminho de fazer uma intervenção. Inter no sentido, eu vou ao outro, o outro vem a mim. Ok? Venção enquanto movimento. Intervenção, para mim, é isso. Eu acho que vocês também podem, né, incorporar isso, porque essa palavra intervenção ela ficou muito, muito doída para nós educadores, né? Parece que vem alguém, intervém na escola, e alguém que não sabe de nada da nossa realidade, a gente fica para lá de Marrakech, né? Ou seja, muito danado, porque vem orientar algo que não conhece. Então, essa intervenção ela tem que ter um significado, né, de encontro também. Encontro com o outro, para poder trocar ideias, para poder né, de interativo, de intervenção, de integrativo, de eu e o outro, ok? Então, são as coisas difíceis, as coisas complexas, que necessitam ser pensadas. Agora, eu vou dizer para vocês, tá difícil parar para pensar, né? E muitas das vezes as soluções são tomadas de uma forma muito, muito solitária, são tomadas de uma forma onde não há um tempo de parar para pensar. Cada vez mais, nós, num sistema imediatista, não temos tempo. Muitas vezes, escutar história é banalizado. No sentido seguinte, eu não estou aqui para ouvir história,
eu estou aqui para dar minha aula de história. Mas que história é essa que não escuta as histórias? Mas que história é essa que impede, né, de ouvir um momento em que o aluno esteja nos contando uma história de vida e que tem a ver com o que você está buscando ensinar? Porque vida, e nós já sabemos disso, vida, né, e escola precisam se aproximar. Vida e conhecimento. A vida na escola, né, a aprendizagem do conhecimento científico, ela precisa ser o conhecimento científico que vai em busca do cotidiano, e o cotidiano que vai em busca do científico. Então, é ali muitas vezes, né, quando o aluno pede assim, dá para a gente conversar um pouquinho? Ou quando ele não tem mais medo de entrar na sala do psicólogo, porque ninguém vai dizer que ele está maluco, né, ou que o psicólogo só atende maluco, ele vai desconstruindo essa realidade, e eu amo ver isso acontecendo, né? Então, entrar na minha sala e dizer assim, você não sabe o que me aconteceu. O que aconteceu? E lá vai, né? E lá vai. E fazer um trabalho com aquilo. E saber do que está acontecendo com o outro, né? É nesse momento, especialmente, um ponto muitíssimo significativo. Não dá para a gente pensar só no conhecimento científico com base, né, nos livros didáticos, com base nos conceitos já formados. Eu acho que é preciso lançar mão também desse movimento de romper com a hierarquia, romper com a burocracia, que podem se fazer presente com predominância na escola. Muitas das vezes, momentos que nós temos de estar juntos, raros, eu entendo que são raros, né? Gostaria que houvesse mais disponibilidade. Sei o quanto é difícil. Mas temos ainda o grupo de estudos, um espaço de planejamento, o conselho de classe. Ele não pode ser desperdiçado com relações burocráticas, né? E a diretora, embora ela tenha uma incumbência, como eu falei, muito pesada, e muita cobrança também na ordem burocrática de preencher, e agora estamos muito angustiados em termos de manter registro, né, através de planilhas, é tanta planilha. Então, assim, acho que, por vezes, nos tiram essa oportunidade de estarmos ali conversando, estarmos ali trocando ideias, estarmos ali ouvindo histórias, estarmos ali nos organizando e nos planejando a partir daquilo que ocorre na escola, e não na obrigatoriedade de responder a dados. Eu sei que isso é importante. Eu sei que a hierarquia é importante. Não existe relação assimétrica. Não existe isso. Existem relações de poder, né? As relações assimétricas, elas são buscadas em termos de minimizar as relações, né, que são desiguais em termos de poder. Mas não existe relação que não seja situada. Ou seja, eu tenho ali a figura da direção da escola que está respondendo por essa organização, né, por essa organização da escola como um todo. E ela precisa ter um papel e um significado muito grande de responsabilização. Existe, né, o professor e existe o estudante que tem uma diferença de formação, onde, né, o professor é aquele que está à frente no saber. Por isso a gente pode falar de relação de poder. Então isso existe, inevitavelmente. Só que temos que nos perguntar para onde nós levamos esse poder. É para restringir a participação do estudante? Restringir a participação do professor? Restringir a participação das famílias? Restringir a formação dos funcionários? Como é que a gente usa, né, essa dimensão hierárquica e esse poder que o saber nos traz? E de admitir também que seu saber não responde a tudo. Então, partilhar com o outro, trabalhar
em conjunto para saber que todos têm conhecimento e que todos podem contribuir para que esse exercício da gestão, esse exercício das construções dos projetos político-pedagógicos e dos projetos pedagógicos estritamente, podem ser construídos em conjunto. E a burocracia também. Temos cuidado com isso. Eu não posso ocupar o meu tempo lá no conselho de classe sabendo quem vai e quem não vai. Sabe quem vai e quem não vai para onde, né? Passar de ano. Então, assim, se eu me ocupar só disso, eu não vou estar respondendo uma problematização. O que acontece com o estudante que não está, nesse momento, em uma relação seriedade e corresponda àquilo que a gente entende que é um percurso, um caminhar junto com o seu grupo, um caminhar junto com uma proposta de ano de escolaridade. Eu tenho que fazer disso um problema. É para aquele aluno, é para um grupo de alunos. E a partir daí, pensar assim, como é que eu faço? Como é que eu faço para a gente dar conta disso? Né? Então, é pensar nisso que acontece na escola com muita frequência. Infelizmente, a gente ainda tem escola, e eu confio muito nas direções do município. Desculpem aquelas que eu não conheço, não diria com tamanha certeza, mas as que eu conheço, né, já nos ouviram falar algumas vezes sobre isso. E com certeza fizeram das suas escolas uma relação mais compartilhada, uma relação de escuta, né, onde a hierarquia não deixou de existir, mas ela foi compartilhada em termos de poder e de saber. Querer pensar em grêmio estudantil é pensar sobre isso, porque senão eu vou dizer que aluno é aluno, professor é professor, diretor é diretor, né? E que cada um se situa ali no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, era até uma musiquinha interessante, na época que eu trabalhava lá com os adolescentes, que beleza, né? Então, para chamar a atenção da gente para isso, esse quadrado é um quadrado que cabe muita gente, né? E se eu quero um grêmio estudantil na minha escola, eu tenho que repensar como é que eu estou fazendo isso. Se eu julgo que num lanche de conselho de classe, são sempre lanches mais caprichados, né? Lanche do conselho de classe, tem canjica, cachorro-quente. É ou não é assim, gente? É assim, né? E aí a gente oferece os professores para eles ficarem motivados a ficarem ali e tal, tanto tempo falando sobre suas turmas, seus alunos. Em que os alunos participam, tem que participar, né? As relações do Grêmio Estudantil, elas não começam com a criação do Grêmio Estudantil. Elas começam com a forma como nós educamos as crianças, os adolescentes, jovens e adultos. E quando eu falo assim, como nós educamos, eu estou falando desse compartilhar, né? Dessa não restrição, por exemplo, a estar lanchando junto, discutindo junto um problema, pensando junto um problema que a escola tenha, né? Então, as queixas, muitas vezes na escola, elas são paralisantes. O que eu estou chamando de queixas paralisantes? São queixas no sentido de nos reportar as faltas, né? Ah, mas esse aluno está assim porque faltou a ele, né, a família para estar acompanhando as questões da escola. Os alunos estão assim porque ano passado foi um desastre, não teve aula, né? E estão mesmo. Mas eu não posso ficar só nisso. Essa falta que eu trago, né, como coisa observada, relação que eu tô sentindo que está acontecendo, ela tem que ser transformada em, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Né? Como é que a gente vai sair da falta para o questionamento? Como é que a gente vai sair da falta para problematizar a falta de interesse, a falta da família, a falta de atenção, a falta de educação escolar, como foi o ano passado? Né? Óbvio que a gente vai receber alunos com diferentes possibilidades de acompanhar a construção do conhecimento. Uns
até avançaram, porque a família assumiu essa prática. Outros, infelizmente, não tiveram isso. E óbvio que isso trouxe, né, o grande prejuízo aqui, à aprendizagem. E também ao desenvolvimento. Acho que vocês já ouviram falar do Vygotsky, então não tem autor que tenha me impactado tanto quanto Vygotsky, com um livro, A Formação Social da Mente, em que ele vai falar da aprendizagem e vai falar da escola, né, a enorme importância que Vygotsky disse, né, sobre a escola, mais do que outros autores da psicologia, e que é um autor da educação. Vygotsky compreendeu a importância do conhecimento escolar na vida das pessoas. E, então, a gente sabe, né, o que me impactou enormemente. E por isso, essa enorme valorização que eu dou ao contexto da escola. Que a aprendizagem conduz ao desenvolvimento. Ela, inclusive, ela vem antes. Ela vem antes do desenvolvimento. Quando a criança está aprendendo, quando o jovem está aprendendo, quando nós estamos aprendendo, nós estamos avançando no nosso desenvolvimento. Nós estamos, é uma palavra também muito recorrente atualmente, nós estamos avançando na apropriação do conhecer, né? O mundo, a realidade que nos cerca, o conhecimento especificamente abstrato que acompanha a vida das crianças desde muito cedo. Não precisa chegar na adolescência para ver situações que têm que ser entendidas de forma abstrata, com o pensamento, onde o pensamento e a linguagem vão juntos. Então, que tal pensar num trabalho realizado, ou que podemos realizar? Acho que essa é a questão. Diante disso, né, que eu estou trazendo para vocês, não nos paralisarmos frente ao que está faltando, mas nos voltarmos para o trabalho que realizamos e o trabalho que pode ser realizado. Né? Como a gente adequa esse contexto a uma possibilidade desse estudante aprender. Como que a gente dialoga com ele, né? E a palavra diálogo nos traz uma questão importante para a educação, que é o dialogismo, né, do Paulo Freire, que fala que nós sempre temos que estar em diálogo. Aluno-professor e professor-aluno. Então, que vai nos fazer essa movimentação, né? E nós precisamos pensar no trabalho realizado e mais, eu diria, no trabalho a ser realizado. Perspectiva de futuro, tá? Vai, Flavinha. Kézia, né? Não, é a Kate. Pronto. Kate, desculpa, Kate. Vamos lá. E aí, eu estou chamando aqui de comunidade, eu já justifiquei por quê, né? A partir de um tempo para cá, eu não uso mais a palavra unidade escolar, eu uso comunidade escolar. Entrar em interlocução, novamente a palavra inter, com aqueles com quem trabalhamos, é o desafio de novos arranjos. Por quê? Porque quando a gente entra em interlocução com alunos, professores, funcionários, responsáveis, nós podemos ser, né, ressignificados pela palavra do outro. É um desafio e pode produzir novos arranjos. Né? Quantas das vezes, em conversa com os responsáveis, em conversa com os professores, com os estudantes, pude eu pensar, então, que tal organizarmos um projeto? Né? Um projeto que venha, né, ocupar a intencionalidade de novos arranjos para aquela situação que está trazendo dificuldade, está trazendo inquietação, está trazendo, né, a possibilidade de ser olhada de uma outra maneira. E a gente tem que pensar como é que a gente dialoga com esses grupos, que eu vou chamar de grupos sujeitos. Olha que interessante. Sabe por que grupos sujeitos?
Porque quando eu tenho o reverso disso, eu não tenho grupos sujeitos, eu tenho grupos assujeitados. Se vocês trabalham na escola com a dimensão de manter a distância dos responsáveis, as distâncias entre alunos e professores, a distância entre a direção e os funcionários, enfim, né, o distanciamento e não o agrupamento, a relação dialógica, vocês estão fazendo com que os sujeitos se sintam assujeitados ao poder, né? E a gente precisa pensar nisso. Que grupos a gente tem na escola que tem força e que tem fragilidade? Tem que pensar, né? A força e na fragilidade que cada grupo tem. E como é que a gente pode implementar um trabalho ali com aquele grupo? Como é que aqueles grupos sujeitos, gosto muito dessa palavra, né? Sujeitos. Sujeitos têm força, essa palavra tem força. Sujeitos estudantes, professores, funcionários, professores e professoras, né? Desculpe eu colocar no masculino. Funcionários, famílias, precisam ser, aí a palavra forte, ouvidos. E se sentirem participantes e autores. Autores é outra palavra importante. Esse sentimento de que eu faço parte, de que aquilo ali é meu também, né? De que eu contribuí para aquilo ali estar acontecendo. Como que o sujeito se sente, gente? Acho que essa expressão também se sente é muito boa, né? Que os alunos adolescentes, então, me falavam muito isso. Estou me sentindo, professora. Já é, né? Então, eu falei assim, isso mesmo, você já é e você está se sentindo, porque nós estamos organizando aqui o nosso projeto e eu estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo comigo. Olha que coisa boa, né? E, então, nessa escuta, temos os protagonistas. Protagonista de processos de ser autor, processo de ser alguém que quer ser mais, porque todos nós nascemos com a vontade de sermos mais na formação humana. Ninguém nasce para ser menos. Você leu Paulo Freire, você vai entender isso perfeitamente. Nós nascemos para ser mais e reconhecidos, né, por aquilo que nós temos como possibilidade e não apenas como falta. Reconhecemos as faltas? Sim, mas potencializamos o que está favorável ao desenvolvimento, por quê? Porque aprender significa desenvolver. E um processo de conhecer, pensar nisso também pelo grupo. E um processo de, uma palavra também que eu gosto muito, de conviver. Como estão as convivências na escola? Como estão? Estão precisando de, né, serem ressignificadas? Estão precisando de reconhecer valores tão necessários, né, dentro de uma perspectiva hoje muito, muito presente nas escolas, que é a questão socioemocional? E aí a gente vai, né, se organizando nesse compartilhar. E deixa eu ver onde é que eu estou. Tá. Entrar na interlocução com aqueles que novos arranjos, no sujeito, eu escrevo isso só para não me perder, tá, gente? Mas eu falo, é muito além do que está aqui, né? Sou danada. Conviver e aprender. São aqueles parâmetros que a gente tem para educação em todo mundo e em todos os lugares. Isso vocês já devem estar sabendo. Fazer, ser, conhecer, conviver e tal. Os sujeitos são capazes de transformar as realidades. Ou seja, para pensarmos os movimentos de produção dos grupos sujeitos, a gente tem que acreditar que a escola é transformadora. Que existem coisas que entram na escola e que não são saudáveis à saúde mental, né, à saúde física, ao pensamento, à linguagem, ao conhecimento, e que precisam ser transformadas. E todos nós, eu acredito nisso, só continuamos, né, a sermos educadores porque nós acreditamos muito nisso.
nisso, né? Muitas vezes nós deixamos de pensar nisso, mas inevitavelmente acreditamos que transformar as realidades é uma relação que a escola pode colocar em exercício e pode conquistar, pode conseguir. E como é que a gente faz isso, né? Começa por nós. Antes de mudar o mundo, mude a si mesmo. Alguém já disse isso, né? Então, transformando-se a si próprio, nesse mesmo processo que a gente transforma as práticas pedagógicas, as relações, a participação dos grupos sujeitos, a gente transforma também os processos de vida dentro da escola. E a gente pensa nessa escola transformadora. Não apenas na escola que reprime, é uma função da escola. Não tenho dúvida disso. Não apenas a escola que vai, né, manter o que a sociedade já nos propõe, mas uma escola que é capaz de, em processos que eu chamo de micropolíticos. Nós fazemos política todo dia. Vocês, professores, vocês, diretores, diretoras, são políticas, muito políticas. As ações de vocês são transformadoras. As decisões que vocês tomam, né? E é óbvio que a gente não está, assim, afastada das decisões de poder mais macro, né? Existe aí uma dimensão da Secretaria de Educação que norteia, que embasa nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, que faz parte das políticas públicas. Mas na escola, o nosso papel vai, muitas vezes, muito além disso. E também a Secretaria de Educação pode se abrir a este grupo e aprender com ele. Que escola é essa? Que escola se quer? Que escola se faz? Como se faz? Quem é esse aluno? Quem são as famílias que ele ocupa? Entendeu? Então, acho que isso, inclusive, diminui, né? Isso que a gente vê. E agora eu vou falar desse lugar que eu ocupo também, né? Posso falar de cadeira porque estou nessa rede há muito tempo. Nessa divisão de espaço. Aí isso é a secretaria, isso é a escola, ah, lá vem a secretaria. Gente, nós estamos todos juntos. Formamos grupos sujeitos. Formamos grupos sujeitos e temos a mesma intenção. Fazer uma educação de qualidade. Agora, temos que encontrar caminhos. Como? Juntos. Sem a minha omissão. Sem a omissão de vocês que estão na escola, lá no dia a dia. Possam falar dessas ações transformadoras e da participação desses sujeitos na construção dessa escola. Ok? E vamos em frente, Kate. Vamos em frente. Aí eu peguei um pensamento da Marisa Rocha, que eu gosto muito, e que vai falar das dificuldades de novo, né? Nós temos dificuldades na convivência na escola. As observações são dispositivos, né? Ou seja, são ações extremamente necessárias. A escuta a algumas relações, elas nos fazem parar para pensar. E nenhum movimento, né, de fluidez e de falta de tempo e de espaço pode, né, nos fazer ausente de que observamos determinados aspectos na escola e que não damos importância a ele, no sentido de organizar um trabalho. Eu não posso ouvir um aluno dizendo eu sou feliz, porque meu cabelo é bom e seu cabelo é ruim. Eu não posso ouvir isso e não mobilizar nos grupos sujeitos uma interação, uma interlocução que nos faça pensar nisso que está acontecendo na nossa escola. Eu não posso atuar nesse processo como alguém que culpabiliza essa criança, esse aluno, e que desconsidera toda uma formação que está existindo no sentido de que precisamos transformar essa relação. E isso pode ser caminho para uma ação transformadora, para um projeto da escola, e não simplesmente para a repressão, não simplesmente para a exclusão desse aluno. Porque esse aluno está mostrando que precisa aprender. Precisa aprender. Nós não podemos desistir dele.
Isso é forte, né? Uma vez me perguntaram isso. Professora, você nunca desistiu de ninguém? Aí passou um filme na minha cabeça, né? Eu acho que eu já desisti de alguém, não sei. Mas se a aluna estava falando isso, perguntando isso, eu só tinha que fazer uma devolutiva. Por que você está perguntando isso? E aí ela me disse assim, porque eu acho que você nunca desistiu de ninguém. Eu falei, pode ser que as pessoas tenham desistido de mim. E aí, né, fica difícil você continuar, porque a parceria se quebra. Mas a gente tem que estar, né, na luta nesse espaço. Um convívio, né, é do difícil que as inquietações e com as diferenças que a solidariedade se engendra, se mistura enquanto sentido e ação que rompe, né, com isso que eu falei, com o isolamento, onde só um está fazendo aquilo, só um é responsável por aquela ação, só um é responsável por aquela fala, só um é responsável por aquela organização. E aí, né, acho que isso a gente pode fazer da educação, não esperando chegar a alguma coisa que a sociedade espera, né, que é a autonomia de decisão dos sujeitos. Acha-se que a criança não é um ser a ser respeitado como alguém que possa conversar. Isso foi uma professora que me perguntou. Se eu achava que as crianças com as conversas. Então, eu acredito nisso. Elas não só aprendem, mas elas também me ensinam. E elas também participam. E acho que esse viés da participação tem que começar lá na educação infantil. Participar dos momentos de construção, participar dos momentos de discussão, participar dos momentos de arranjo na sala de aula, né? Participar da vida. Então, ação de comum que rompe, né, com o isolamento. E vamos em frente, Kate, por favor. Já não tem mais muito tempo. O trabalho na comunidade escolar, então, implica atenção e cuidado, não propriamente aos indivíduos, mas uma rede que se forma dentro da escola, que exige as nossas observações e as nossas solicitações à interlocução com o outro, né? Gente, vamos conversar? Olha o que houve, né, naquela turma, olha o que houve dito por aquele aluno, por aquele estudante. Não propriamente os indivíduos, mas uma rede externa e interna. Externa porque torna interna, e interna porque pode se tornar externa. Precisamos conhecer sobre a educação e a complexidade do contexto escolar, né? Complexidade faz parte do conhecimento humano ser complexo. Não é fácil, né? Não é fácil nós estudarmos sobre os humanos, sobre entendê-los, sobre ensiná-los. Trabalhe atento a pistas que escape ao chamado poder paralisante. Isso é algo muito sério, né? Então, a gente tem que ter pistas. Aquela relação inquietante, ela tem que também nos fornecer uma pista. Mas também aquelas ações que dão certo, sabe? Que dão certo. E você diz assim, caramba, não é que deu certo? Não é que os alunos ficaram felizes com realizar aquilo? E às vezes você faz uma coisa que as pessoas acham que você, né, você tá rompendo com as normas. Mas isso também é bom, né? Romper com aquilo que foi sempre igual, foi sempre desse jeito. E eu já escutei isso algumas vezes. Sempre foi assim. Você quer que seja diferente? Eu falei, não sei, por que a gente não pensa? Né? Vamos pensar junto no que está acontecendo, com esse tipo de ação da escola, no que a gente pode transformar, né? E aí a gente tem que ter prudência, às vezes a gente tem que dar um passo para frente e 2 para trás. Tem que fazer movimento, né? Não pode ser paralisante. Tem que fazer composição com grupos de estudantes, com grupos de professores, com grupos de funcionários, com todo mundo, né? E fazer planos. Estudar o projeto político-pedagógico com todo mundo. E certamente todo mundo é a escola. E a gente fala na escola de todo mundo, né? Bom, narrativas que podem tomar força, deslocamento dos casos, problemas para as histórias de vida. Há tempo para conversa na escola? Pensem nisso,
Então, vocês têm conversado sobre aspectos essenciais que podem ser transformadores, que estão existindo, ou que precisam existir na escola? Vocês estão entusiasmando os estudantes a participarem na construção desse projeto de escola? Vocês estão entusiasmando os professores a estarem com os alunos pensando projetos pedagógicos? Estão entusiasmando os pais a participarem da escola? E não é só participar doando salgadinho, bolo, pudim para a festa junina, né? Não é só participar comparecendo ativamente de 8 da manhã às 5 da tarde na festa junina e outros episódios da escola. É participar na construção. Estou falando de uma forma bem diferente as relações de participação, porque vocês vão encontrar a participação conceituada de diferentes maneiras, tá? Então, aqui eu quero situar com vocês essa participação de ser autor do processo, discutir o processo e de se sentir assim, eu faço parte, eu estou dentro, né? Vamos lá, Kate. Nossa atuação na escola é sempre voltada para a formação humana, e como eu falei para vocês, eu não acredito que formar seja moldar. Pelo contrário, formar não é moldar o informe, mas é criar um território favorável para a cooperação, para a curiosidade das crianças, dos jovens, dos adultos, para a indagação, para considerarmos o provisório, é saber que o conhecimento é provisório, as relações são provisórias, e permanente produção de sentidos, apropriação de significados, e falava da escola democrática, né, pensando o quanto ela é difícil de ser concretizada. Nos projetos político-pedagógicos, o que mais eu tenho visto é a escola democrática. Mas a concretização, a materialização da escola democrática não é uma coisa fácil. É abrir mão das relações de poder, é abrir mão das construções isoladas, é abrir mão da não participação em projetos de educar as crianças, os jovens e os adultos, né? E que contribuição a gente tem dado a essa formação humana nos contextos escolares? É mais do que ensinar os conhecimentos científicos, é formar o cidadão. Então, quando a gente fala em grêmio estudantil, a gente está falando de cidadania. A gente está falando de cidadania como uma questão de direito, de se sentir pertencente, de se sentir incluído nos processos. E, mais uma vez, eu digo para vocês, né, de se sentir corresponsável. Kate, por favor, pode passar. Participação e as possibilidades, favorecer a gestão democrática, a participação, não vou me repetir nisso, e também a formação dos professores, tanto a inicial quanto a continuada, né, deve ter a ver com essa compreensão. O que nós estamos chamando de participação? O que a gente está querendo fazer como participação na escola? O que a gente está querendo com o trabalho de uma educação que a gente diz que é uma educação inclusiva? Será que ela está existindo, materializada nas nossas atuações, nas nossas ações? E se não está, por quê? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? E como que a gente pode ir trabalhando para que isso aconteça? Não é fácil, né? Inclusão de todo mundo, né? Inclusão daqueles que têm uma deficiência significativa, né? Inclusão de crianças que a gente não sabe o que estão querendo, que estão pensando, que estão falando quando não falam, mas uma enorme vontade de estar junto para observar e descobrir isso, encontrar, né, movimentos de escape, de linhas de fuga, para poder chegar até o outro, né? Trabalho com os grupos de aluno, tendo a participação como processo. Trabalho com as famílias, e aí falo do conselho escolar, que não pode, no meu entender, né? Não sei entender. Momento. Trabalhando. Com Deus, tá? Tá, tchau, obrigada. Tive que me despedir do pedreiro que está fazendo uma obra aqui em casa, tá, gente? Isso é coisa de ações online, dentro de casa. Então, vamos lá. Então, trabalho com as famílias,
participação como processo, e eu ia lembrar, não estou lembrando agora, do conselho de classe, desculpa, do conselho de escola, comunidade, tá? A palavra comunidade aparece aí de novo, conselho, escola, comunidade, né? No sentido que não pode ser só para prestar conta às famílias, não pode ser só para dizer esse pode, esse não pode, porque esse tem uma fala estranha, esse tem um boné vermelho, esse tem um aspecto que parece que não está de acordo com o que a gente quer para a escola, sem nem conhecer a pessoa, né? Às vezes a gente tem algumas relações muito preconceituosas em relação à participação das famílias na escola. Isso eu acho que é um ponto importante para a gente encontrar significados, especialmente para a gente ter a oportunidade no conselho, né, no conselho escolar. E ali estão a representação dos professores, da equipe diretiva e tudo mais. Então, é um trabalho muito, muito interessante e, mais uma vez eu digo, não é só para prestar conta e nem para tomar decisões sobre aquilo que já foi decidido, né? Que às vezes é isso. A gente chama as pessoas para decidirem o que já foi decidido. O que a gente tem feito com aquelas falas que nós escutamos, com aquela relação que nós ouvimos, por exemplo, no conselho de classe? Nós damos importância a ela? Nós tentamos modificar as relações? Ou nós simplesmente ouvimos, registramos em ata, todos assinam embaixo? Que importância a gente tem dado a isso enquanto materialização, enquanto mudança, enquanto transformação? Kate, mais um pouco. Grêmio Estudantil. Chegamos, afinal, no tema de hoje, né? Apesar de tudo que eu tenho falado aqui, envolve essa temática, tá? Porque acredito que uma escola que não se constrói de forma democrática e participativa não está, né, se destinando a ter um Grêmio Estudantil. Então, é uma entidade autônoma, representativa dos estudantes da escola, com finalidade educacional, cultural, desportiva e social. Ou seja, tem N finalidades o Grêmio Estudantil. Autônoma no sentido de uma construção. O nosso aluno, o nosso estudante, não tem, no início da vida escolar, autonomia. A autonomia é algo que vai se construindo ao longo do tempo, de acordo com as experiências vividas, dentro e fora da escola. Então, a tendência do humano é chegar a ser autônomo, ou seja, tomar as suas decisões, contribuir com as suas crenças, contribuir com a sua participação, né, com o seu desejo, as suas escolhas, saber fazer as escolhas. Isso é autonomia. Reconhecer como sujeito que pode escolher, né? E isso é um exercício de cidadania, como eu já falei, né? Porque gera todo um direito dessa participação ativa, né? E solidária nas práticas sociais e oportuniza, né, a livre elaboração, a discussão de projetos colaborativos. Olha que palavra bonita, né? Colaborativo. Eu colaboro com o outro. Vem de elaboração, vem de labor, trabalho, fazer juntos, projetos organizados juntos, pensados juntos, né? Apoio da comunidade escolar na organização, na divulgação e na realização das atuações. Ou seja, apoio. Apoio, e eu diria também aprendizado. Nossos estudantes precisam aprender a participar. Não se nasce sabendo fazer isso de uma forma colaborativa, né? Então, nós podemos fazer uma prática educacional que caminhe para a conquista da autonomia e a conquista da realização e da livre elaboração desses projetos como se fosse um aprendizado. E aí eu digo que eles aprendem desde a educação infantil, né? No trabalho que eu faço sempre essa distinção com os professores, que desde o início as crianças estão aprendendo a serem sujeitos do processo.
E quando chega lá no terceiro, quarto, quinto ano, que eles já têm uma construção de escrita, de leitura, né, mais apropriada, eles participam de uma forma muito ativa nas construções de projetos, especialmente do conselho de classe. Quando eu trabalhava no conselho de classe, quando eu trabalhava com os adolescentes, aí eu digo para vocês que era uma construção diária, através da escuta, e com momentos significativos de reuniões com os alunos e com os professores, para que pudéssemos organizar coisas compartilhadas, né, que é outra palavra também que eu gosto muito, compartilhar. Bora, Kate, por favor. Para terminar, e olha que eu marquei direitinho, olha aí, Flávia, hoje eu consegui. A partir do momento em que os grupos adquirem essa liberdade de viver seus processos, eles passam a ser uma categoria de ler sua própria situação e aquilo que se passa em torno deles. Essa capacidade, desculpe o erro aí, eu botei aí em vez de A. Essa capacidade é que vai lhes dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir preservar exatamente esse caráter de autonomia tão importante. Trago isso de um autor da psicologia, que é o Guattari e a Ronick, e que me ensinam muito, né? Especialmente no livro Cartografias do Desejo. E eu acho que é isso que a gente quer, né? Que a partir desses grupos eles possam adquirir liberdade de viver seus processos. Que eles possam, através de um grêmio estudantil, ter a capacidade de ler sua própria situação e aquilo que se passa em torno deles. Essa capacidade é que vai lhes dar um mínimo de possibilidade. Não vai dar tudo, né? Eles carregam isso para fora da escola. Eles carregam isso para suas famílias, de criação e de permitir preservar aquilo que esse caráter de autonomia, ou seja, de decisão própria, né, nos mostra como sendo tão importante para a vida humana. Tá? E agora o últimozinho, para falar de alguns pontos, pode passar aqui. Aí, então, referências que eu usei, ali está o meu livro, que ainda não foi lançado, mas vai ser. Eu estava crente que a pandemia ia acabar, eu queria lançar presencial, mas acho que eu vou fazer uma reunião online para poder lançar o livro, que tem como temática convivência e participação, os desafios na educação contemporânea. E essa experiência que eu tenho no cotidiano de uma escola pública, que eu faço um relato sobre essa vivência de 4 anos num projeto que me deu a chance de escrever sobre isso. Trago também a educação em direitos humanos, né, que eu acho que combina muito com a questão do Grêmio Estudantil. Como falei para vocês, acho que é um respeito à cidadania, um respeito aos direitos humanos, e falo também com a Savaia sobre as artimanhas da exclusão, as análises psicossociais da ética da desigualdade, que eu acho que você diminui a desigualdade em termos de relações de poder e de respeito à diferença quando você articula, né, essa participação dos diferentes grupos sujeitos na escola. E é isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês hoje. E foi muito bom, né? Falar sobre isso. Gostei de falar. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. Sabe por quê? Porque eu acredito nisso que eu falei. Muito. E essa é a escola que eu quero. Nossa, que tarde, hein, gente? Ai, que saudade, Mariângela, de te ouvir. Eu estava assim, com uma expectativa muito grande para o dia de hoje. Acredito que todo mundo que te conhece, porque a gente sabia que seria isso, um momento de se emocionar. Eu me emocionei, eu vi a nossa prática refletida na sua fala, que é uma fala de quem conhece o nosso dia a dia, as nossas angústias, nossa labuta, né? Tudo que a gente faz. Mas eu vou abrir a fila, porque já temos uma fila para falar. Mas, assim, conceitos que você trouxe, né, sobre a intervenção, sobre essas queixas paralisantes, sobre esses grupos sujeitos, que importância tem isso, né, para o nosso dia a dia, para a gente repensar aí
os nossos momentos, os nossos encontros. Muitos elogios no site, no chat, sensacional, lindo nosso Eu estou reencontro, adorando ver vocês aí, as telinha. pessoas aqui se Adorando, adorando. derretendo por esse encontro. E eu vou abrir aqui a fila, deixa eu ver aqui quem é o primeiro. A fila saiu. Será que as pessoas abriram sem querer? Tinha a escola Aquino de Araújo. Helena Guiar também abriu? Então pode abrir. Raquel, né? Então tá. Então começa a Raquel, depois a gente passa para Leane. Mariângela, como vai? Oi, Raquel. Prazer. Que saudade. Não consigo contar nos dedos quantos anos a gente se conhece, né? Foi minha chefe durante muitos anos, uma pessoa que realmente fez e faz parte da minha vida. Mas vamos ao que interessa. Isso. Eu não sei se foi a pandemia, não sei. Os meus professores, eles voltaram, todos voltaram. Eu estou com 90% mais ou menos de alunos na escola. Mas, assim, eu tenho sentido pouca participação do meu professorado. Eles estão assim, mais preocupados consigo mesmo, com o distanciamento deles. E a alternativa que eu encontrei, né, nós já estamos funcionando desde 8 de fevereiro, a gente tinha mais ou menos uns 70% de alunos frequentando desde o início do ano. Eu acho que agora a gente já chegou aos 90%. E a alternativa que eu busquei foi o conselho escolar. Não na sua totalidade. Tem algumas mães que não fazem parte do conselho escolar e que eu tenho pedido ajuda. Às vezes, mães que ficam ali no portão, que nem são do conselho. Mas tenho pedido ajuda para conscientização dos meus alunos com o uso da máscara. Eu não sei o que aconteceu aqui com a minha comunidade do entorno, que aqui no complexo, aqui no Centenário, parece que a Covid não apareceu aqui. Não existiu. Parece que está todo mundo vacinado. E olha que nós tivemos um número razoável de mortes. Mas os meus alunos estão criando muita resistência com o uso da máscara. Eles estão se sentindo muito incomodados com isso. E eu, né, acho que raposa velha, eu pedi ajuda aos pais. Alguns pais que são conscientes, porque também tem muitos que são inconsequentes. E a gente tem ido nas salas de aula, eu acompanhada com esses pais, que se tornaram assim, mais do que amigos da escola, né, que muitos não fazem parte do conselho. E eu tenho conseguido subir uns degrauzinhos com eles. Então, eu queria deixar isso registrado. Hoje, o meu Grêmio não está atuante, porque o membro da minha equipe que tinha, né, todo esse engajamento com eles saiu da escola, e hoje eu me sinto muito desgastada com muitas coisas que a gente tem feito, né, iniciativas na escola. E os meus alunos que eram do Grêmio, hoje acho que eles estão mais com sede de estar na escola para aprender alguma coisa. Eu tinha muito aluno do 8º e 9º ano, então eles não estão muito preocupados com isso. Mas a saída que eu encontrei foi chamar alguns pais parceiros para me ajudar nisso. Sim, entendi. Eu acho que todos nós ficamos abalados, né, com isso. Acho que você a sua fala passa isso. Um abalo que nos fez pensar
de uma forma muito cuidadosa com a defesa da vida, sem dúvida. Mas que nós temos que ir, né, discutindo isso também na escola, mediante as questões que, historicamente e politicamente, têm sido, no meu entender, né, também responsável por essa atitude displicente do cuidar de si e do outro. Quando a gente tem, politicamente, considerações tão adversas, se cuidar de si, cuidar do outro, nós também temos a propagação desse ato, né? E isso, eu acho que é daquelas questões inquietantes que eu falei, Raquel. E é muito bom saber que na sua escola você tem um grêmio. Então, que é hora, você está aí com o grupo sujeito dos pais, que é hora de você reunir esse grupo de alunos e fazer um trabalho também com esse grupo de estudantes, no sentido de que eles, né, ajudem a escola a divulgar a ideia da necessidade do cuidar. Um belo projeto que pode surgir daí, que é a necessidade do cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do meio ambiente. Né? A gente precisa estar tomando dessa situação. Eu acredito que daqui para frente, no pós-pandemia, nós venhamos a ter a necessidade de ficarmos mais atentos a isso. Ficar mais atentos a isso. Em outras culturas, eu já vi isso sendo realizado, né? Mas a nós, como se fôssemos assim pegos de surpresa, porque eu não sei vocês, mas o uso da máscara, para mim, representava assim que eu estava encontrando uma pessoa que estava com uma grave doença, precisava se proteger desse contato com o outro, né? Que havia passado por uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que daqui para frente a gente vai se preocupar mais quando estivermos com resfriado comum, quando estivermos com algumas relações de transmissão, ou até em espaços de aglomeração, nos preocuparmos com isso. Então, é preciso que esses alunos formem um grupo de trabalho, te ajudem aí nessa disseminação das informações e de estimulação aqui dentro da escola. Porque você tem 90% de alunos frequentando. É um número bastante significativo. Eu fico contente com isso. Mas, ao mesmo tempo, fico preocupada, porque você me diz que eles não estão, assim, atendendo as medidas sanitárias, que também não está sendo vista pela comunidade como necessária. Então, essa educação que se forma na escola, ela, muitas das vezes, ela caminha para fora também. Ou seja, se a gente educa na escola insistentemente com uma ideia, com várias propostas, né, fazendo trabalhos de arte, fazendo encontros de discussões sobre o uso de máscara, sobre a questão da preservação da higiene das mãos e do isolamento, do afastamento de aglomerações, eles podem levar isso para fora também, né? E talvez, assim, não podemos ser onipotentes, de que vamos conseguir mudar tudo, seria ingenuidade da nossa parte. Mas alguma coisa a gente pode fazer, tá? Então, se eu posso te dar uma resposta, um estímulo para isso, para essa ação, é pensarmos, então, a partir da existência desse grupo que já está na escola e que são os responsáveis aí, e que beleza que você tem esse grupo, que beleza, né? E lamento que a pessoa não estando, você agora, né, lamento ela não estar, mas também digo que você possa responsabilizar um outro professor para que assuma isso conjugado nos esforços com os outros professores, tá? Porque você também me fala aí sobre a dificuldade dos professores assumirem essa postura. O professor tem uma capacidade de liderança enorme na turma, né? Então, eu acho que ele precisa fazer uso dessa capacidade de liderança para que seus alunos possam entender que o que ele está falando é um conhecimento científico, é assim, em nome da ciência que ele traz a informação e o conhecimento, e que isso tem que ser assumido para o bem da humanidade. Então, vamos ouvir a Leane e depois a escola aqui no de Araújo também levantou a mão.
aí nós ouvimos os dois e aí você comenta, tá, Mariângela? Tá bom. Os Vai dois lá, juntos? Os dois juntos, Flávia? Pode ser assim ou Tá. você prefere não? Não, tá bom, pode ser. Tá bom. Então vamos lá, Leane. Prazer enorme. Oi, professora. Tão bom Oi, minha ouvi-la. querida. Tarde. E a todos, né, Flávia, e aos colegas aqui, né, no assunto que a gente até pensa, assim, né, quando eu vi sobre o Grêmio, nossa escola é uma escola pequena, né, de primeiro segmento, e que a gente aqui não tem, e que a professora teve tanta delicadeza, né, em colocar como que a gente, nesse período aqui, nesse momento agora, pode trazer, e eu fiz alguns apontamentos, né, que de repente a gente pode até pensar, porque todo mundo está com medo. Quem não está com medo? Quem não está com medo não está bom na cabeça. Então, gente, eu também estou com medo. Com medo, os alunos estão voltando muito, eu não tenho 90% ainda, nem 100%, mas os alunos estão voltando, estão ficando muito mais tempo na escola, né? Então, assim, o medo, ele faz parte até para a gente ter mais cuidado, e eu acho que isso também é passado. Mas eu acho que uma das coisas que eu também aprendi, e até com a professora Mariângela, nesse tempo todo que a gente se conhece, é fazer, como a gente vê quando a criança gosta da escola, né? Agora, há pouco tempo, a gente teve o circuito, né? E as crianças vieram no recesso, encheram o ônibus, e eu fiquei até encantada deles. Eles gostam da escola, né? Eles querem voltar. Gostam muito. Por gostar da escola, eles se preocupam, porque é condicionante aquilo, né? A gente precisa condicionar, né? E envolver, né? Por mais que a gente, eu sei que a gente entende, usando a fala da professora, a gente vai dizer que o pai, a família não ajuda, o pai não ensinou, não mostrou, não trouxe, mas se o aluno vai chegar, ele vai vir, porque é o direito dele, ele vai estar aqui na escola. E aí, então, a gente tem que fazer o outro lado, como a professora falou, usar a subjetividade, o sujeito, né, motor ali, que é aquele aluno, e que vai, se ele não veio de lá para cá, então eu estou aqui na escola, que ele leve daqui para lá, né, que ele leve para casa esse conhecimento, essa mola, né, porque para ele voltar no outro dia, completar a semana dele, ele vai ter que voltar com a máscara, ele vai ter que usar as 4 horas, é bom ou não é, né, o meu filho também falou para a professora que não conseguia respirar, mas para ficar na escola, ele vai ter que ficar as horas que ele precisa, né, e esse desenvolvimento, né, assim, desse elo com a comunidade, numa comunidade violenta, como a gente está, que a gente se encontra, que dos tiros que a gente ouve, e as crianças vêm. As crianças vêm, mesmo depois de uma noite, que a gente soube que foi agitada, com o perigo do coronavírus, eles vêm no outro dia. Então, assim, se as crianças vêm, a escola tem que estar preparada. Eu acho que foi isso que eu aprendi com a professora, e eu acho que essa subjetividade, ela tem que partir disso, se foi isso que eu entendi, professora. Se essa subjetividade é fazer esse sujeito se encontrar dentro da escola, porque se ele vem para a escola, né, eu espero chegar nesses 90% aí, não, se não agora, porque nem cabe, aqui na escola não cabe, 90%, se eles botarem... Tem que ter as medidas agora. Não vai caber, mas para um futuro aí prevendo uma coisa, eu acredito que fazê-los gostar da escola, vir à escola, entender que a escola é esse espaço deles e que eles precisam preservar, porque senão a escola se eles não preservarem, eles não vai ter um surto e eles não vão voltar. Verdade. No mais, professora, muito obrigada por essa tarde, Flávia. Muito obrigada por essa tarde. Fiz várias anotações aqui, mas se eu for falar, vou ficar só com a subjetividade e a afeição, que eu acho que eu guardei aqui, vou colocar em algum lugar aqui
a minha tese. Beijo, gente. Obrigada. Escola Aquino de Araújo, eu também tenho meu papelzinho, olha. Pode abrir o microfone, Escola Aquino de Araújo. Bom, se você quiser então comentar, Maria Ângela, depois eles retornam. A Liane. Pois é, Liane. Companheira Liane. É isso, a luta pela escola, a crença na escola, né? E a aprendizagem que a escola possibilita e acreditar que as crianças gostam da escola. Entender isso que eu falei como momentos, o fato de você estar na escola, né? Momentos em que você pode observar esse gostar da escola, do que eles gostam, do que eles não gostam. Momentos em que eles podem falar sobre isso, em que eles podem representar isso. Você tem aí um grupo de educação infantil ao 5º ano, como a escola que eu trabalho, né? E eu já trabalhei em escola com 700 adolescentes. Até essa escola que foi o meu campo de pesquisa, onde a autonomia já estava bem, né, sistematizada em termos da possibilidade, especialmente com o 9º e o 8º ano de construção. Mas as crianças pequenas, elas já nos dão mostra também de que elas querem ser ouvidas. E isso não significa falta de autoridade. E significa abrir espaço também para entender como elas estão se sentindo, né, nesse momento de afastamento, se sentiram no afastamento da escola, de retorno à escola, na vida em comunidade. Uma das questões que me preocupou e ainda me preocupa, né, porque eu tenho um número bastante grande de alunos que ainda não retornaram, esse dia a dia na comunidade, né? Sabemos que as nossas comunidades escolares estão cercadas de comunidades violentas e que também podem trazer grandes perdas para as famílias, né? E a vivência para as crianças. Então, eles se sentem felizes ao voltar para a escola, porque é como se eles tivessem perdido, e muitas coisas que eu falo são coisas que ficaram gravadas em mim, né? Então, certa vez, um aluno da nossa escola, um aluno de 5º ano, me disse que, pelo menos ali, ele podia chorar, né? Então, ele entrou na minha sala e ele contou, né, várias coisas que estavam acontecendo com ele na comunidade, na sua relação familiar e tal. E era o espaço que tinha. E a gente passar pela escola e observar o aluno feliz porque está participando de atividades em sala de aula, com o professor, está comendo, né? Se eu disser para vocês, a última vez que eu fui à escola, na terça-feira, foi um momento, assim, muito forte que eu vivenciei. Uma criança que comia com uma demonstração de prazer muito grande, e que me disse assim, tá tão gostosa essa merenda que eu vou ter que pedir de novo. E eu tive que dizer para ele, peça quantas vezes você quiser. Então, gente, esse envolvimento, né, afetivo, que eu acho que também tem que agora ser lembrado aos professores, no sentido de não esquecer do medo, que a Eliane lembrou muito bem, né? Todos nós temos que ter medo por perder a vida com um inimigo invisível e, portanto, indizível, né? Nós podemos dizer muito pouco sobre o coronavírus, quanto conhecimento, ainda. Apesar da ciência ter estudado, ter produzido a vacina, a gente ainda conhece pouco. E invisível, porque você não sabe onde ele está. Às vezes, pessoas sem sintoma nenhum estão lá cometido pelo vírus. Então, o medo, né, ele não pode ser algo que te paralise.
mas que faça com que você veja quais são as possibilidades de continuar a sua convivência. Se você tem uma proteção, se você tem essa vacina, né? Às vezes a gente fica até surpresa com a negatividade em relação às pessoas que não vão tomar a segunda dose porque tiveram reação na primeira dose ou porque acham que não tem necessidade, né? Está aí marcada a data para ir lá receber a segunda dose e não aparece. Assim como tem a busca ativa aos alunos, está tendo a busca ativa às pessoas que têm que se vacinar. A gente não acredita nisso. É isso aí que é o movimento contra o medo, sem deixar que você perca o medo. Porque você não pode perder o medo, senão você não se defende, você se arrisca, como se essas pessoas não tivessem o medo, né? E precisam ter, a gente sabe disso. Até porque, né, a situação de ela se manifesta em quantos mais como possibilidade de transmissão dos vírus? Muito mais, né? Então, são situações que a gente tem que levar à discussão na escola, porque a escola é a produção coletiva, ela não é individual. O que você fizer de informação na escola, você está trabalhando com um coletivo. Sai dali, pega a família, pega a comunidade. Então, a gente não pode ter, né, esse desânimo de achar que não vai dar certo, né, que não vai adiantar nada, né, que vai ser assim, não. Achar que vamos fazer a nossa parte intensamente para dar conta disso. Sempre com muita responsabilidade. Sempre com compromisso com a vida, mais uma vez eu digo. E chamando outros, incansavelmente. Acho que é isso que nós temos que fazer, né? E eu fico muito feliz de estar conversando com vocês e vocês estarem fazendo isso nas escolas. Estão fazendo a sua parte, né? Ok. Agora vamos ao Aquino? Se o Aquino já retornou, ou se mais alguém que não... Tem gente que não consegue levantar a mãozinha, né? Que o aplicativo às vezes não dá. O Aquino voltou agora. Pode falar, Aquino escola. tá aqui. A prova das atividades da UNESP. Não está dando para a gente ouvir. Escola Aquino. Abriu o microfone, mas... Acho que a internet está ruim. Tá. Ela está sem áudio. Se você quiser escrever, eu leio aqui em voz alta. Ficou sem de áudio. Repente, tá no... Ela botou aqui, fiquei sem áudio ruim. Tá difícil de ouvir. Se você quiser escrever, a gente lê aqui. Tem aqui, a Maristério escreveu, né? A realidade de alguns alunos rasga o nosso coração, eles só têm a escola. E vários elogios, endossando a nossa fala aí de que você é maravilhosa. Meu Deus. Eu sou porque vocês são. Conhece esse ditado do Ubuntu? Eu sou porque vocês são. Eu tenho até um livro infantil que eu comprei sobre isso, um Ubuntu. Tem. Eu sei que foi lançado ainda. Eu comprei aqui. Aqui em casa temos uma menininha de 6 anos, então eu compro tudo isso. Isso, uma menininha. A menininha está seguindo um bom caminho, é flamenguista essa menininha. Descobri isso. Eu também sou. Aqui na minha casa até o cachorro é Mengo. O nome dele é Mengo. Isso aí. Nós estamos bem na fita. Então. Ela está dizendo que a internet está muito ruim. Mas depois a gente pode discutir nos fóruns, tá? Escola, eu não sei se é diretora ou diretora, mas nós temos lá, nossos fóruns estão abertos lá na nossa plataforma. E se você quiser colocar a situação lá também, a gente depois, se for uma pergunta, a gente leva para a professora, tá bom? Isso, sem problema. Sem problema. Nós estamos nos minutos final, no minuto final, né? A gente tem muita dificuldade de dizer tchau, sabe, professor? A gente não vai embora, né? A Raquel concordando comigo. A gente tem dificuldade de terminar o encontro assim. Quando a gente gosta muito, a gente não vai embora. Mas se alguém ainda quiser falar,
Se alguém quiser colocar alguma coisa, aproveitar mais um pouquinho, que a gente estava com saudade da Mariângela. Pode abrir o microfone. Gratidão. Ai, gratidão. Muitas pessoas, Eu também tenho gratidão. Obrigada também. Obrigada. Tá bom, gente. Então, acho que a gente pode ficar por aqui. São 17 horas quase, né? Faltando 1 minuto para 17 horas. Eu acho que está na hora dos alunos, dos estudantes. Eu estou fazendo um esforço danado para não falar mais alunos. E todos nós sabemos que a palavra aluno é aquele que não tem luz, e eu acho que eles têm muita luz. Muita luz. Mas você então, sabe que um professor meu encontrou uma outra raiz etimológica que diz justamente o contrário? Que e depois eu vou procurar aqui e vou passar, então. Tá bom, então você passa. Mas eu gosto de estudante. Somos todos nós, estudantes, né? Então, assim, que vocês fiquem bem, que vocês encontrem força, que vocês encontrem esperança no dia a dia das escolas, e que a gente esteja juntos aí para a construção dessa escola mais participativa, mais transformadora, mais democrática. Que não sejam só os discursos, mas que as práticas se realizem nesse sentido, com esse objetivo, de que a escola que vocês estão dirigindo seja uma escola que tem democraticamente a participação de todos os grupos sujeitos, num processo de subjetivação que vai se formando desde quando a criança entra na escola e que abarca todos os níveis, né? Todos, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, passando também pela modalidade de educação especial, seja uma escola que sempre se preocupe em que os alunos estejam participando, as famílias estejam participando, porque, no meu entender, esse é o caminho, tá? É isso que eu tenho levado agora para o meu campo de atuação, enquanto formadora de professores, formadora de psicólogos, e que está aqui disponível nessa rede, né, para a gente ouvir muitas histórias bonitas, histórias que mostram a necessidade da escola, e sempre com o objetivo de contribuir. Obrigada, Flávia, pelo convite, obrigada, Secretaria de Educação, por oportunizar esse momento, e estou por aí, né? Estou por aí, em casa, alguns dias, ainda na educação remota, e na escola já, pelo menos 2 vezes por semana, no meu horário de aula na escola, tá bom? Um beijo grande para vocês, beijo grande e até a próxima, tá bom? E aí, beijo, Flávia, muito obrigada. A Glacione vai dar uma palavrinha para agradecer, que ela também estava lá ouvindo, mas quero falar para os nossos gestores que nossos fóruns continuam abertos para a participação de vocês. Nós já vamos colocar hoje na plataforma a atividade final, vamos fazer um videozinho explicando, mas está bem fácil de vocês entenderem, e qualquer dúvida a gente começa o próximo encontro, então, tirando a dúvida da atividade final. Tá bem, Glacione? Boa tarde, gente. Mariângela, obrigada pela tarde maravilhosa. Gratidão por ter você com a gente. Você já é um pouco nossa, né? Sempre foi. Acho que muito. Sempre será, né? E a gente agradece muito pela parceria de sempre. Eu acho que alguém colocou aí no chat, né? Que para esse início de semestre foi assim um início com o pé direito, né, gente? Cheio de afeto, de acolhimento, e que a gente possa realmente renovar nossas energias para esse segundo semestre. O segundo semestre passa rápido, voando, né? E temos muitos desafios aí pela frente, mas a gente, como vários colegas aqui colocaram, né? A gente não perde esperança, nosso verbo é esperançar, né? Então, assim, que possamos continuar mesmo na luta. Apesar de todas as dificuldades, nós somos uma rede, como eu sempre digo, né? Uma rede muito potente, né? Uma rede que estuda, uma rede que é uma rede que é crítica, né?
nos momentos que precisa ser. Então, assim, nós estamos aí nessa luta, nesse movimento formativo, né? E na semana que vem as meninas vão falar mais um pouquinho sobre atividade, né, Flávia? E Kate também já tem lá um vídeo na plataforma para vocês verem um pouco sobre as atividades. E assim, nós estamos ansiosos para ler, né, Flávia? Essas produções aí de vocês sobre o curso, as impressões de vocês sobre o curso, esse diálogo com a prática, né, através de todas essas temáticas que têm sido abordadas aí durante o curso. Semana que vem temos mais, né? E Mariângela, muito obrigada, tá? Você sabe que eu sou sua fã. De nada, de nada. Eu também. Muito obrigada. Ó, Kate, aí vai todo mundo levantar o Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Tudo de bom para vocês.